Pensamento positivo. Qual o impacto que ele tem sobre a nossa vida? Então, eu acho que muitos já pensaram, poxa, eu preciso pensar positivo. Então, logo então ela começa o dia vibrante, pensando positivo, pensando alegre, só que logo ela não consegue permanecer dessa forma. O pensamento positivo, ele tem uma grande importância e um grande impacto na nossa vida e nos nossos resultados. Mas antes de pensar positivo, nós temos um processo, porque o pensamento, ele está ligado também com aquilo que nós acreditamos. Então, se eu quero me comportar e quero pensar de uma forma que confronta com as minhas crenças, com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu tenho por certeza, por minha verdade, então eu não consigo permanecer nesse pensamento positivo por muito tempo. Então logo a pessoa desiste lá, poxa, que negócio de pensamento positivo, porque isso confronta com aquilo que ela acredita, com a verdade dela. Entendi. Então, no caso, é muito importante que todas as pessoas analisem os seus pensamentos antes de mais nada. Elas precisam saber se esse pensamento que ela tem está de acordo com aquilo que ela acredita. Não é isso? Exatamente. E é muito interessante também que eu percebo que as pessoas muitas vezes confundem o pensamento positivo com o positivismo, que é aquele pensamento de que não, tudo vai dar certo com toda absoluta certeza. Esse tipo de pensamento vai gerar, obviamente, uma frustração, porque obviamente também que na vida nós temos altos e baixos, erros e acertos. A gente não vai acertar tudo, não é tudo que vai dar certo. Então, por isso pensaremos negativo? Claro que não. Não. O caminho é pensar positivo, acreditar, e se porventura vir o imprevisto, vir o resultado negativo, olhar a situação e aprender com ela. Tirar o proveito até da coisa ruim que aconteceu. Exatamente. E pegando esse gancho que você está falando, um pensamento é um pensamento. O que vai dizer que ele é negativo ou positivo? É aquilo que a interpretação que você dá para ele. Então, não tem como, de fato, não tem como a gente reter um pensamento. Ele simplesmente vem. E aí, nós vamos deliberar ali que tipo de pensamento é esse, se é negativo ou se é positivo. E isso está ligado àquilo que a gente acredita. E como trabalhar novas crenças, novos padrões mentais dentro da nossa mente para que a gente comece a pensar positivo. Por exemplo, uma pessoa que tem um tipo de pensamento, de crença limitante em relação ao dinheiro, ela precisa trabalhar essa parte dela em relação ao dinheiro, porque sempre ela pensa de uma forma negativa em relação ao dinheiro. Então ela precisa frequentar novos lugares, estar em novos ambientes, com pessoas que pensam de forma diferente dela, porque aí então ela vai começar a ter pensamentos positivos em relação ao dinheiro e assim sucessivamente em outras áreas da vida. Sim, e é interessante que existe no contraponto o pensamento negativo. Exato. E o que acontece? As pessoas muitas vezes, por conta de o contexto que viveu, as situações que viveu, ela já está habituada a pensar de forma negativa. E ela acha que aquilo é normal. E ela estranha quem pensa positivo. Ah, esse aí só pensa positivo. E é importante dizer que somente o pensamento positivo não basta. Exatamente. É necessário pensar e agir. Um conjunto de ações. Não adianta eu acreditar, isso vai acontecer, isso vai dar certo, eu vou conseguir e ficar parado. Todo pensamento tem que vir acompanhado da ação. Porque o pensamento, a fé, o fato de acreditar sem praticar é a mesma coisa que de fato você não tiver acreditado. Exatamente. Aquela velha história. Se minha mãe diz que eu não devo ir em algum lugar, eu lembro quando eu era novo era assim, minha mãe falava, não vai naquele lugar. Se eu acredito nela de verdade, eu não vou. Porque se ela falou aquilo, é porque eu corro algum perigo. Se eu acredito nisso, eu não vou. Agora, se eu falo que acredito na minha mãe e mesmo assim vou naquele lugar, então, no fundo, eu não estou acreditando nela. Então, as nossas ações, os nossos pensamentos, na realidade, têm que vir acompanhados das ações.
pensa positivo e age. Exatamente. E assim, e as pessoas, elas têm esse costume de pensar negativo desde a hora em que acorda. Por exemplo, alguns dias atrás, deixando a nossa filha na escola, tinha duas senhoras conversando e às 6:30 da manhã elas estavam falando sobre desgraça logo cedo, ou seja, olha o pensamento, olha do que as pessoas estão se alimentando logo cedo. Como ficar no estado positivo, num pensamento positivo, você já tendo esse tipo de assunto logo cedo. Então, nós temos e devemos reter esse tipo de assunto. Na hora, falar, olha, o dia está começando agora, não que nós sejamos indiferentes à dor do outro, não é isso, mas também devemos começar o dia pensando em coisas boas, para que então também o nosso corpo possa entrar num estado positivo e ajude a trabalhar esses pensamentos, essas crenças oriundas daquilo que a gente acredita e transformá-las em novos padrões bons, porque o que é bom também existe, minha gente. Sim. Existem as coisas boas também, não é verdade? Sim, e é importante dizer que o pensamento positivo não comprova, não dá uma certeza de que algo bom vai ocorrer, exatamente, de que o resultado bom vai vir. Não é uma utopia, né? Exatamente. Só que o fato de você pensar negativo, aí já é um grande indício que o resultado vai ser negativo. Você já viu alguém ganhar alguma coisa pensando, não, eu não vou conseguir? Ah, eu vou lá, mas eu vou abrir uma empresa, mas eu acho que não vai dar certo. Você já viu alguém pensar assim, abrir uma empresa? A pessoa que pensa assim, ela nem age. É por isso que a maioria das pessoas que pensam de forma negativa não agem, ficam paradas. Agora, os que pensam de forma positiva, ele age. E pode até não dar certo, mas ele aprende uma lição com aquilo, pensa positivo, ressignifica as dificuldades, os resultados que não foram bons e acredita de novo e vai de novo. Agora, quando ele pensa negativo, a chance de o resultado ser negativo é imensa. Quando ele pensa positivo, a chance dos resultados serem positivos aumenta bastante também. Porque, de fato, nós somos aquilo que nós pensamos. E o que você pensa a seu respeito, né? O que nós pensamos a nosso respeito. Então, tudo que se tem, se você ali vê, vou falar uma coisa bem rápida, importante, seu filho falando coisas negativas a respeito sobre ele, já tem alguma crença ali dentro dele que está fazendo com que ele tenha essa fala e também isso se transforma em ações na vida dele. E isso acontece também na vida adulta. Então, é muito importante nós nos atentarmos para isso.